Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao Delírio de Influência, o seu mais novo podcast para ser o seu guia definitivo para o fim do mundo. E quero apresentar a vocês a Maria Clara, que está aqui com a gente hoje, e me apresentar também rapidinho, Gabriel Drummond. A ideia hoje do episódio, pessoal, é fazer uma coisa, falar um pouquinho mais sobre a gente, falar um pouquinho sobre o porquê que a gente está gravando, o que trouxe a gente a estar aqui com vocês hoje. E assim, ser super espontâneo. Deixar todo o nosso nervosismo tá flor da pele, falar umas bobagens e ser extremamente tranquilo e criativo. E falar verdades também. Verdades absolutas. Que são grandes mentiras. Falar a nossa verdade, né? Isso. Gabriel, então, conta um pouquinho quem é você, mas sem falar a sua profissão. Tá, eu não posso falar a profissão. Não, ainda não. E aí, como é que o pessoal vai saber quem que eu sou de verdade? É agora que a gente vai saber. Então tá bom. Uhum. Que legal, né? Porque a gente sempre se define pela profissão primeiro, né? Eu mesma sou um pouco definida pela profissão, vou ser sincera. Tá, vou lá. Por isso que eu vou... É um desafio. Vai lá. Confesso que eu não pensei. Vamos ver. Quem que é Gabriel? Gabriel é mineiro, assim Sim. como você, que mora no Rio Grande do Sul, onde a gente está agora gravando. Sou filho do Josias da Viviane, irmão da Tirza, sou noivo da Gabriela. Gabriel e Gabriela, para facilitar a vida das pessoas. Sim, vai ficar lindo no convite. Maravilhoso, né? É bom que a gente bota Gabriel entre parênteses, assim, é bem bom, assim, para economizar. É uma marca. Isso, exato, é uma marca. E adoro artes, fotografia, adoro resolver problemas, sou um cara que adora... Sabe aqueles negocinhos de matemática? Tem um Instagram que eu adoro ver, que é o Instagram do povo resolvendo problema de matemática, assim. Você acha que isso é um problema de saúde mental? Sim. Eu acho que não é um problema. Eu acho que, inclusive, é uma habilidade bastante valiosa nesses nossos tempos, nesses, inclusive, fins dos tempos que a gente vive. Pois é, pode ser que eu me considere um nerd, eu acho, assim, nesse aspecto, assim, sabe? Eu gosto dessas coisas mais de lógica, de matemática e, enfim, acho que é isso aí. Gosto de me desafiar, eu acho. Então, agora, eu acho que eu posso dizer assim, que eu gosto de lógica, gosto de matemática, sempre gostei de lógica e de matemática. E sempre fui até boa nisso. Mas eu desenvolvi uma apreciação pelas coisas que não são tão... Não tem lógicas lineares, vou colocar assim. Aproveitando que você conseguiu se descrever muito bem, sem falar da sua profissão, aí eu senti a deixa que eu posso me descrever também dessa forma. Então tá, meu nome é Maria Clara. Eu também sou mineira, eu sou do norte de Minas e vim aqui para o Rio Grande do Sul gravar com o Gabriel. Eu acho que eu sou uma pessoa que... É difícil mesmo. É difícil? Parabéns, você conseguiu fazer bem essa coisa da sua descrição. Não, mas é difícil mesmo. Por isso eu comecei pela família. Boa, exatamente. Porque daí a gente não começa por nós, entendeu? Exato. Esse que é o desafio. Quando a gente tem que começar da gente pra fora, é muito mais difícil. E eu acho que aí você trouxe exatamente a questão, porque a gente é definido mesmo pelos nossos relacionamentos. Pelo nosso meio, faz todo sentido isso. Faz todo sentido. Então, os meus relacionamentos, né? Eu sou uma filha do meio, de uma prole de 3, filha da Cássia e do Márcio. Quem fala prole? Ai, desculpa, já entreguei já a minha profissão, então. Eu descrever. Sim, ela é bióloga. Eu descrevo meus pacientes assim, filho do meio de uma prole de 3. Sim. Porque aí já fala, né? Isso já fala muito da pessoa. Fala muito da pessoa, esse negócio do filho do meio, né? Se ela é filho do meio, se ela é mais velha, se ela é mais nova. Então, assim, eu sou filha do meio, de uma prole de 3, do meu pai e da minha mãe, óbvio, né, Márcio e Cássia. Uma coisa interessante sobre mim é que eu e minhas 3 irmãs somos todas Marias. Maria Alice, Maria Clara e Maria Elisa. Então, sou a filha do meio de um grupo de 3 Marias. Eu acho que quem me conhece percebe que eu gosto muito de conhecer as pessoas de uma forma verdadeira, subjetiva, íntima. Eu gosto muito de conversas de verdade, quando as pessoas estão falando sobre os sentimentos delas, sobre as experiências delas. Isso sempre me gera um certo fascínio e eu raramente tenho medo das emoções negativas que as pessoas estão apresentando. Na verdade, eu tenho curiosidade com isso, às vezes. Eu acho que isso... Meus amigos me reconheceriam por esse meu traço, que às vezes pode ser um pouco esquisito também.
Pois é, será que é esquisito ou ele é reflexo de uma personalidade altamente compassiva, assim? Pode ser. Assim, se eu for falar do meu temperamento, eu certamente tenho eu já fiz até teste, né? Eu tenho uma alta amabilidade, assim, eu tenho uma preocupação com o bem-estar das pessoas e às vezes isso é engraçado, a amabilidade que é um traço positivo que me faz cuidar das pessoas e por isso contribui para a minha integração social e, né, para o meu pertencimento. Às vezes ele também vira aquele people pleasing, né? Assim, eu vou deixar minha energia emocional aqui disponível para aquela pessoa que está na minha frente. E isso pode comprometer até a autenticidade. Mas, enfim. Sim, porque você está sempre tentando se adequar ao meio que você está envolvido, assim, está inserido. Isso. Para eu ser a pessoa que está consertando a ressonância emocional dentro daquele relacionamento, sabe? Tá, perfeito. Você acabou de descrever um filho do meio agora. Então estamos apresentados. Pois é, maravilhoso. Assim, agora a pergunta que não quer calar. Sim. Como é que a gente se achou na vida? Então... Por causa da Isadora, que tá ali atrás. Isso, valeu, Isadora. Olha, eu fiquei muito feliz de ter encontrado o Gabriel primeiro, porque, já vou falar, ele tem habilidades complementares das minhas, né? Ele gosta de resolver problemas de lógica e às vezes eu gosto de dar eu me perco nas minhas lógicas e aí é difícil trazê-las para a realidade. Estou sempre lutando contra esse meu lado, mas também navegando ele, né? Surfando nas ondas que ele faz na minha vida. E a gente se conheceu no ano passado, não foi? Foi em abril do ano passado. Em abril do ano passado, quando vocês me convidaram para participar do Gramado Summit, fazendo uma palestra sobre propósito. Isso. E aí foi uma coisa muito interessante, porque eu conheci um grupo de pessoas extremamente empolgado com coisas que eu também sou super empolgada, sabe? Ou seja, uma galera bem doidinha. Bem, muito. E aí uma outra coisa também que eu acho interessante é que nesse mesmo dia você também tinha chamado um médico que eu gosto muito, que é o Diogo Lara, que depois veio a ser meu mentor. Então nesse dia o Diogo palestrou, depois eu palestrei, eu não encontrei o Diogo, mas 6 meses depois eu encontrei o Diogo e hoje, assim, ele é uma pessoa importante na minha vida também. Então eu acho que aquele momento lá do Gramado Summit estava rolando uma constelação interessante de conexões e confluências que estão impactando a minha vida até hoje. O Diogo tem que ser convidado nosso num dia, né, para fazer o podcast. Com certeza, com certeza, com certeza. E foi legal, porque é interessante porque é muito comum a gente conhecer pessoas e depois de conhecer o personagem. Porque tem um personagem da rede social, que é o que foi me apresentado primeiro de ti foi a Psique Clara, né? E me assustou muito o fato de você ser muito aquilo. Ter muita autenticidade naquela maneira como você se conversa, se comunica. E não é a regra, por parível que incrível. Pois é, as pessoas muitas vezes elas se escondem atrás desse personagem de rede social porque é mais fácil, eu acho, né? É difícil muitas vezes a gente se permitir uma certa vulnerabilidade. E daí o personagem, eu acho que ele te protege um pouco, assim, emocionalmente. Claro. Mas tu não, tu tem uma tranquilidade muito grande em transmitir nas redes exatamente aquilo que você, a tua verdade, aquilo que tu é. E é muito bom porque a gente já começa com um elogio e a pessoa não sabe o que faz depois de um elogio, né? Te vira agora. Adoro. Gente, então eu não vou elogiar, vou falar que você é maligno. Isso, obrigado. Jogando essa bomba aqui pra mim. Não sou maligno mesmo. Maligno. Não sou não, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, obrigada por isso da autenticidade. Não, é real. Realmente eu acho que é uma marca minha, as pessoas comentam isso. E realmente o personagem te protege um pouco. E eu percebo o quanto que essa minha porosidade às vezes faz com que o fluxo de energia seja um pouco difícil para eu poder segurar. Às vezes eu até queria poder colocar um pouquinho um personagem, então eu tô sempre tentando manejar melhor esse fluxo de energia, que na verdade é isso que tá todo mundo sempre tentando fazer, né? Exato, acho que sim. Com a própria personalidade, com a própria mente, com as próprias escolhas. Tá, dei uma provocação. Pensando nesse personagem que existe das pessoas e que ajudam a gente a criar uma certa carapaça de verdade absoluta. Dentro das nossas profissões de saúde, que a gente é profissional de saúde, o quanto que você vê que a profissão ela acaba sendo muitas vezes uma couraça emocional. Daí aqui a gente está falando não só da profissão, mas dos nossos guidelines, as nossas
dos nossos artigos científicos, dessas verdades absolutas que muitas vezes são apresentadas para a gente, que são maravilhosas e cumprem papéis lindos, mas o quanto que a gente muitas vezes se permite a entender a nossa profissão e aquilo que é apresentado para a gente dentro da faculdade como o final, assim, a coisa mais... o estado da arte já pronto dentro da nossa construção de saúde. E o quanto que isso tem motivado a gente a estar nesse momento aqui discutindo sobre isso. Perfeito. Eu acho que esse é o nosso delírio de influência. Inclusive, eu vou até... Nem eu sei como é que eu fiz esse gancho agora. Perfeito. Eu vou até explicar qual que é... Agora eu vou falar o que eu faço de profissão e vou explicar também a nossa escolha de nome, porque é exatamente isso aí que você falou. Eu sou psiquiatra e também sou comunicadora de saúde. Eu faço conteúdo explicando para as pessoas como que funciona a mente, como lidar com a mente. É engraçado que o meu conteúdo às vezes era para ser uma coisa que a cultura ensina, a nossa intuição ensinaria, mas como a gente vive num mundo que tem umas características próprias que, na verdade, impedem a gente de entrar em contato com a nossa subjetividade, acessar isso, saber sentir emoções, por exemplo. Vou só abrir um parêntese aqui. Psiquiatra, quem trabalha com saúde mental, fala muito de compaixão. Exato. E às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela é um ser humano igual a você, e ela não consegue usar o conceito de compaixão. Ela sabe o que é o significado, mas ela não tem uma experiência interoceptiva, corporal, física, de estar sentindo compaixão, e ela não sabe se levar para esse lugar. Peraí, então, a pessoa entende o conceito, define muito bem ele. Só aqui. Tá. E não aqui. Isso. Entendi. Certo. Então, sendo psiquiatra e observando isso, tive uma formação tradicional pela qual sou muito grata, né? Fiz uma residência de psiquiatria, a qual me introduziu a essa metodologia. Gente, eu preciso muito dizer que eu tenho gratidão por ter recebido isso, porque isso saber esses protocolos é muito importante para a gente navegar o mundo também. Absolutamente relevante. E para as pessoas respeitarem o que você está falando, porque se você não souber disso, você pode soar como alguém que está inventando. E com razão, né? E com razão. Então, quando eu comecei a minha formação, a gente aprendia a psicopatologia, que é as alterações do estado mental. O delírio de influência, inclusive, é uma alteração do estado mental. Quando a pessoa delira, ela rompe o juízo de realidade dela. Ela passa a ver as coisas de um jeito que é muito particular, não é compartilhado. Um jeito que, para falar assim, de uma forma simples, meio que ela inventou. E o delírio de influência acontece quando você tem a sensação de que você não é a pessoa que está decidindo e conduzindo o seu próprio comportamento. Existe alguma entidade, alguma força, geralmente alguma coisa espiritual, algum ET, ou algum familiar, alguma coisa paranoica, assim, que isso está fazendo você se comportar dessa forma. Sim, perfeito. E aí, quando a gente recebeu esse paradigma da psicopatologia, olha, você tem que ver o que tem de errado no exame do estado mental dessa pessoa. Ela está delirando? Ela está agitada? Ela está irritada? Enfim, ela está consciente? Como é que está a atenção dela? A gente vai vendo todo esse funcionamento mental da pessoa para depois encaixar ela em ver quais critérios diagnósticos ela está apresentando ali. Totalmente em caixinhas, para ver qual o diagnóstico, especificamente dentro do manual diagnóstico e estatístico da Associação de Psiquiatria Americana, o DSM, para aí você implementar um tratamento que seja especialmente medicamentoso. Perfeito. Então, isso é o protocolo que a gente aprendeu, que não é uma coisa simples de dominar e tem seu valor. Eu acho importante falar isso, assim, por exemplo, quando surgiram os medicamentos, melhorou bastante a qualidade de vida das pessoas com graves adoecimentos mentais. Elas puderam não ser hospitalizadas. Exato. Só que aí, Sim, mas aí, então, o que a gente tem é um conjunto de sinais e sintomas que vão se transformar em diagnósticos e doenças, e essas doenças precisam de uma intervenção médica/medicamentosa. Isso. Exato. E aí, o que acontece é que, trabalhando
você percebe que para você lidar dessa forma com a pessoa que está ali na sua frente, você precisa dessa carapaça. Você Entendi. precisa filtrar a sua subjetividade para você estar ali objetivamente, observando tudo como se fosse uma alteração, como se fosse uma lâmina de patologia. Uhum. Só que aquilo não é uma lâmina de patologia, é realmente um ser humano. E nós, Com toda a sua complexidade, né? e nós seres humanos, nós somos feitos para sermos impressionados por outros seres humanos. E aí ficar segurando essa onda, e aí eu vou fazer aqui só um parêntese. Não quer dizer que você tem que ser, todo assim, afetado, você precisa ter um comportamento profissional quando você vai lidar com isso. Só que é exato. Tudo afetado. Todo afetado. Você precisa até ter capacidade de regular suas emoções Claro, e estar perfeito. ali posicionando-se como uma pessoa confiante, serena, mas também responsiva e empática ao sofrimento daquela pessoa. E eu acho que é nesse momento que eu vi a minha herança de psiquiatra tradicional fraturar para mim, porque eu tinha que ficar segurando essa onda, ao mesmo tempo em que uma parte da minha intuição me dizia que aquilo era importante para o meu paciente também. Ele queria isso, eu queria isso, mas o nosso delírio de influência falava que aquilo não podia, sabe? Perfeito, perfeito. E eu tô lidando com isso até hoje. Sim, acho que a gente vem de uma escola bem biomédica, né? Eu também sou médico paliativista e especialista em dor. E a gente vem de uma escola biomédica muito forte, né? Que ela tenta achar algumas formas de escapar disso, assim, dessa visão que você trouxe bem positivista, bem cartesiana da saúde. Que ela é maravilhosa de novo, assim, foi o que transformou a saúde como a gente tem hoje e o nosso método científico em algo mais confiável, reprodutivo, super relevante, mas que não está respondendo algumas perguntas que, por exemplo, dentro dos cuidados paliativos, foram feitas lá pela Cicely Saunders, que foi quem criou os cuidados paliativos na década de 80, que ela entendeu o seguinte, cara, por que as pessoas estão morrendo com sofrimento, por exemplo, com angústia, com dor? Por que a gente não está olhando isso de uma forma mais completa? E foi quando ela cunhou um conceito que eu acho genial para a época, que é o conceito de dor total, que é entender a pessoa e todo o sofrimento que envolve ela, não apenas do ponto de vista físico, mas como uma somatória dos sofrimentos sociais, emocionais e espirituais. E isso hoje é um conceito absolutamente consolidado já dentro dos cuidados paliativos. Mas imagina você, uma mulher enfermeira, falando sobre isso há, sei lá, 50, 60 anos atrás. O quanto que isso não deve ter chocado a comunidade acadêmica, né? O quanto que a galera não deve ter falado, putz, que bobagem, né? Tá falando. Se ainda está sendo necessário, a gente está aqui falando, porque a voz dela ecoou, mas tem que ecoar ainda mais. Imagina como que foi, né, 50 anos atrás. Eu acho que deve ter sido todo um rolê, tanto que ela depois fez, acho que mais uma ou duas faculdades, assim, fez medicina, depois acho que fez, se não me engano, psicologia, enfim. Ela precisou, igual você falou no início, a gente muitas vezes precisa da academia, do conhecimento técnico, tal qual, mesmo biomédico, tal qual a gente é apresentado hoje, como base mesmo dessa discussão. Acho que a discussão ela precisa partir disso, mas abraçando essa complexidade que é o ser humano e todas as relações interpessoais que existem, né? Sim, a gente precisa ficar confortável com o que é subjetivo e entender isso como nosso objeto de interesse, de estudo e como um lugar por onde a gente pode acessar as pessoas e causar impactos positivos que tragam melhora. Uma coisa que me deixa dar gatilho é que ela falou isso há 50 anos atrás, né? Exato. Hoje eu vejo, por exemplo, que a psiquiatria ela se beneficiaria muito de ter um posicionamento mais parecido com a geriatria, com os cuidados paliativos, do que a neurologia, por exemplo. Perfeito. Isso de ver a pessoa em seus relacionamentos, na sua história, e também esse cuidado para não fazer mal é muito importante dentro da psiquiatria. Eu acho que isso é muito importante. Posso me explicar? Eu acho que pode. Abre teu coração. Vou abrir. Falei que me dá gatilho, porque me dá mesmo. Porque eu sinto que eu tô sempre tendo que defender essa bandeira, sabe? E explicando, às vezes me dá uma sensação de sufocamento. Isso é um dos motivos da gente estar aqui, desse podcast ser importante. Uma coisa, a
Vamos lá. Uma coisa que eu acho que, um ponto em que eu acho que a psiquiatria está um pouco perdida. O DSM e tudo mais, ele é da década de 70, se não me engano. Quando começou a ter esse primeiro esforço Lá o DSM-1 da vida. Isso. Quando começou esse primeiro esforço também importante de você sistematizar as doenças para poder você fazer pesquisas e ter uma linguagem em comum e resultados que sejam reprodutíveis e tudo mais. Fantástico. Super relevante. Super relevante. Isso continuou sendo feito. Hoje a gente está na DSM-5-TR, eu acho, uma revisão do DSM-5. O que aconteceu? Nessa época, a gente ainda estava... não tinha acontecido a evolução da tecnologia que aconteceu na década de 90, em que a neurociência e vários outros campos da ciência foram descobertos e começaram a ser explorados. A década de 90 ela é considerada a década do cérebro. Foi até um projeto que o George W. Bush pai assinou de fomento e de divulgação de pesquisas em neurociência. Perfeito. Então, isso trouxe muito entendimento sobre o que é a mente e o que é o cérebro. Quando a gente fala assim, o que é a mente é o cérebro, mas não se restringe a ele. A mente, por definição, inclui os relacionamentos das pessoas. Por isso que quando a gente começou a se apresentar aqui, você brilhantemente foi falar dos seus relacionamentos. A sua mente tem tudo a ver com seus relacionamentos. Porque nós somos, inclusive, assim, biologicamente programados pela evolução para incorporar as outras pessoas ao nosso funcionamento. É assim que a gente consegue fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente acha assim, nossa, fomos à Lua e tudo mais. Mas a tecnologia inicial da evolução é a nossa habilidade interpessoal. Que é o que fez a gente prosperar lá na época dos caçadores e coletores. Isso. Que foi ontem, mentira. Mas é o período em que a gente passou muitas centenas de milhares de anos, né? Exato. Evoluindo os nossos relacionamentos. A nossa mente evoluiu muito ali naquele período. E aí, a escrita, a agricultura começou há 10 mil, 20 mil anos atrás, as civilizações há 3.200 anos atrás, o capitalismo há, sei lá, uns 500 anos, e aí a gente está vivendo bem diferente das condições nas quais a nossa mente evoluiu. Exato. E tendo muita dificuldade de fazer essa conexão. Exato. Inclusive vivendo confortos aos quais a nossa mente não foi evolutivamente desenhada a viver, né? Exato. Confortos, isolamentos sociais, acho que tem todo um paradigma contra-evolutivo, talvez, assim, talvez que a nossa genética não teve tempo ainda para se organizar e aproveitar mais, né? Isso. E aí, por exemplo, o DSM não considera isso, considera Exato. grupos de sintomas. Eles não têm a valoração adequada disso. Tem uma valoração muito grande, por exemplo, assim, da genética. Só que aí, no cérebro, genética e epigenética e a própria experiência alteram a estrutura do cérebro. Sim. Então, não dá para você falar de mente e se restringir à genética. E aí, o que eu quero concluir esse raciocínio, que eu acho que a psiquiatria está pecando em não conseguir incorporar os avanços da neurociência na sua compreensão de mente e de doença, para poder conseguir interferir melhor nas pessoas. E aí a coisa mais legal, o que a neurociência tem trazido é que a gente tem que enxergar a vida de uma forma holística. E aí como é que... Maravilhoso. E como é que esse espaço aqui que a gente está construindo muda esse paradigma? Adoro. Falei, adoro pausas de 10 segundos, assim, aquela pausa que a pessoa fica pensando. Por que ele fez essa pergunta dessa forma? Por que ele não perguntou uma coisa mais simples? Essa pergunta é incrível. Eu acho que, por exemplo, a forma como a gente trabalha, né? Consultório, diagnóstico, prescrição, orientações, volta. Sim, esse modelo fordista, quase. Esse modelo fordista. Esse modelo fordista. Quase fordista. Não, me dá nos nervos. Eu detesto trabalhar dessa forma. Eu detesto, mas quando você trabalha dessa forma, como o sistema é todo bem ajustado para você trabalhar assim, o paciente espera isso, Exato. A farmácia está pronta para a pessoa comprar o remédio, como está tudo organizado, aí você consegue ter braço e fazer as coisas acontecerem. Exato. Aí quando você percebe que esse modelo também, você vai conseguir fazer Você não vai conseguir ter resultado, tralalá. E aí você percebe que você não tem o ambiente necessário para atuar da melhor forma.
Aí eu acho que esse podcast entra nisso. Nessa provocação, assim. Isso é verdade, porque todo hábito de consumo que a gente tem, e hábitos de consumo a gente não está falando só em saúde, a gente está falando na vida. Os hábitos de consumo, normalmente eles precisam de 3 grandes pilares, né? Que é a materialidade desse consumo, então coisas que a gente encosta e fazem aquele hábito ser presente no nosso dia a dia, as competências, ou seja, o know-how, o conhecimento para executar aquele hábito, e também o significado, por que aquilo ali motiva a gente, né? Por exemplo, por que a gente escova o dente todo dia de noite? Uhum. Porque a gente aprendeu a escovar dente quando era criança, essa foi o nosso know-how, nossa competência. A gente cria espaços de quase templos para a nossa escova de dente dentro do nosso banheiro. Então existe uma materialidade envolvendo aquilo ali. E isso significa que, mais do que apenas higiene pela higiene, significa todo um rito de autocuidado, um rito daqui a pouco para poder se sentir bem e limpo para se apresentar a outras pessoas, enfim. Então ele significa muito mais do que simplesmente o ato de evitar cáries. Na verdade, talvez essa seja a única coisa que você não pensa quando está escovando dente. Eu penso no hálito. Isso, pensa no hálito, né? E aí, quando a gente fala da maneira como esse modelo biomédico desenhou a nossa forma de fazer saúde hoje, isso que você falou é muito verdade. Existe uma materialidade, por exemplo, envolvida na prescrição médica. Eu peço o remédio, a pessoa pega aquela receita, vai na farmácia, adquire o medicamento. Ele tem um medicamento físico que ele toma e ingere. Uhum. É exatamente assim como os profissionais de saúde aprenderam a fazer saúde. É exatamente isso que os pacientes esperam da gente. E o significado disso tudo é tratar a doença. Então a gente está sempre correndo atrás de uma doença que já se instaurou. Isso. A gente prometeu sem cortes, vai ser sem cortes. E aí mudar esse paradigma é muito mais do que simplesmente, acho que tu falou brilhantemente isso, é muito mais do que simplesmente falar sobre a importância de ver as pessoas como um todo, mas sim de conseguir olhar para todo esse hábito de consumo de uma maneira mais completa, né? Uhum. Como é que a gente modifica essa materialidade ou essa maneira fordista de fazer saúde? Adorei essa definição. Como é que a gente transmite significados diferentes numa saúde que é menos reativa, menos doença e mais preventiva? Como é que a gente ensina as pessoas a pensar de uma maneira diferente? Acho que esse espaço talvez ele se preste a responder e mais do que responder, eu acho que acolher. Talvez as respostas talvez nem venham aqui, mas é um espaço de acolhimento para todas essas questões que a gente tem. E provocação. E provocação. A gente tem que fazer boas perguntas, né? E das boas perguntas, aí sim, depois que vem as boas respostas. Conta um pouco também da sua experiência no paliativo e na dor, porque eu imagino que deve ter sido terrível. Claro que não, óbvio que não. Terrível, eu quis dizer, eu acho que é porque eu sinto um pesar, sabe? Assim, eu tenho ao mesmo tempo que me dá uma vontade muito grande, isso me move, me enche de energia, eu também sinto a frustração mesmo, a sensação de querer fazer mais e se sentir contido pelo ambiente, sabe? Sim, é um desafio, porque é engraçado pensar justamente quando você fala, vou trabalhar com cuidados paliativos. É morte? Não, na verdade, ou dor, né? É paciente com fibromialgia. Normalmente é um perfil de paciente que os médicos, principalmente os médicos, né, tendem a não querer atender, sabe? A desprezar. Isso. As pessoas desprezar. É pesada essa palavra, mas é exatamente isso. Às vezes acontece. É exatamente isso. Então, as pessoas, elas acabam... São pessoas que muitas vezes não estão acolhidas dentro do sistema, né? E esse é um grande desafio, sabe? Eu acho que, assim como te motiva participar, conviver com as pessoas e entender a complexidade, as dores que envolvem aquela pessoa, eu acredito que trabalhar com essas pessoas que estão... oferecer daqui a pouco visões de tratamento, de cuidado, que extrapolam as questões mais tradicionais, isso é muito motivador para mim do ponto de vista de propósito, sabe? Dentro da minha ideia de propósito, de serviço, talvez seja onde eu entenda que eu consiga ter um impacto um pouco mais diferente, um pouco mais único, talvez, em relação a essas pessoas. E aí talvez eu deixe a minha marca nelas, na vida delas, e isso realmente me enche de propósito. Por isso que eu não acho difícil, sabe? Claro que é pesado muitas vezes, a gente tem uma facilidade muito grande dentro
quando a gente está se propondo a um relacionamento empático com pessoas que estão em sofrimento, Isso. e quando a gente não consegue tratar essa empatia de uma forma compassiva, com compaixão e autocompaixão, né? Ou seja, quando a gente apenas se coloca no lugar daquela pessoa sem trabalhar bem isso dentro da nossa mente, isso pode ser bem cansativo e exaustivo, mas isso também é um outro desafio, né? De conseguir entender onde é que são as nossas limitações, onde é que estão as nossas vulnerabilidades, como pessoa, como profissional, até onde a gente consegue realmente atingir. E aí esse talvez seja um equilíbrio legal de tentar alcançar. Eu alcancei? Não. Mas a sua carreira já revela isso, que você é uma pessoa disruptiva, criativa, Isso, essa é a ideia. compassiva. Então, assim, não está em equilíbrio justamente porque está em expansão. Está em crescimento, está em Lide aprendizado. com esse elogio agora. Não, eu acho maravilhoso esse elogio, adorei, muito obrigado, muito gentil da tua parte. E é mais legal ainda pensar que talvez para mim esse espaço nosso aqui, Delírio de Influência Podcast, seja um espaço de muito aprendizado, sabe? Eu acredito que a gente vai construir conversas difíceis e complexas, atrair pessoas de interesse super interessantes que vão ajudar a gente a ver o mundo de uma maneira diferente. E é para ser um espaço uma jornada de autoconhecimento, de autocompreensão também, sabe? É muito mais do que do ponto de vista profissional. Para mim é uma grande jornada, assim, devo dizer. Isso é uma coisa que eu também tenho muita gratidão mesmo do meu trabalho, porque ele me leva a me desenvolver como pessoa, a ver as coisas em complexidade, a estar experimentando as relações humanas em muita intimidade, né? Perfeito. Quando você conhece alguém, a pessoa já vai te contar todas as dores dela mais profundas, sabe? Mais profundas. E saber receber isso, devolver isso, ser responsivo a isso, né? Essa empatia. Eu sempre quando eu tô meditando, fazendo yoga, a professora fala pra gente fazer o Sankalpa, que é tipo a intenção. E a minha intenção sempre é um coração... Sankalpa o nome? Sankalpa. Sekalpa. Eu acho que é Sankalpa. Sankalpa, se acalma, tá. Deve ser isso. Em sânscrito. E eu sempre peço um coração confiante, sereno e sábio. Tá. Porque eu acho que para a gente estar diante do sofrimento e conseguir ser uma presença, termo técnico esse, né, correguladora do sofrimento da outra pessoa, a gente precisa, não é de ter as respostas, não é de trazer necessariamente um alívio, uma solução, mas ser essa presença serena, confiante e sábia. Para a pessoa ter espaço para sofrer, sabe? E se ela tiver espaço para sofrer, ela consegue também ter espaço para até se curar. Que isso é uma das coisas também que eu quero trazer nesse podcast. Eu acho que essa ideia que as pessoas fazem assim, é minha genética, é minha biologia, é meu cérebro, sem entender nada de cérebro, falam umas coisas dessas. Fico chateada. Não entendi, cérebro fala que é por causa do cérebro. Claro, claro. Enfim, isso tira delas a capacidade que elas têm de se transformarem em a si mesmas. Elas têm essa capacidade. Biologicamente, elas têm. Tá, então, tá me dizendo que as pessoas, elas biologicamente, fisiologicamente, têm a capacidade de aprender novos padrões, novos comportamentos, novas rotinas. Sim. Deixa eu explicar isso melhor, porque também tem uma questão que é... Vou só abrir esse parêntese para também não ser mal interpretada, né? Por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa que está no espectro autista, tem coisas que você não espera dela, né? Que ela venha a desenvolver. E é bom que você não fique cobrando dela coisas que ela não vai vir a desenvolver. Perfeito. Porém, essa pessoa, com as características de autismo dela, nada impede que ela experimente saúde mental. Óbvio. Ter uma mente estável, estar integrada, estar energizada, ser resiliente, ser adaptável, criativo. Ser feliz, claro. Ser feliz, nada impede. E aí o nosso objetivo não é necessariamente diminuir os critérios diagnósticos de autismo que ela apresenta, mas melhorar a saúde mental dela como um todo. Perfeito. Então tem esse ponto, assim, que existe essa flexibilidade, mas é claro que isso tem nuance, a gente tem que enxergar isso com essas nuances. O que eu quero dizer que as pessoas podem mudar é aquela ideia que a gente já estava conversando ontem.
O cérebro humano, ele tem... Antes a gente achava que ele tinha 100 bilhões de neurônios. Sim. Aí veio a Suzana, que é uma cientista brasileira, mas eu acho que ela pesquisa lá nos Estados Unidos, desenvolveu uma técnica de contar neurônios e descobriu que o cérebro, na verdade, tem uns 86 bilhões de neurônios. Sim, ela foi pegando um por um e foi... Eu não sei como é que é a técnica, mas ela desenvolveu aí. Certo. E aí, esses 86 bilhões de neurônios, cada um pode fazer centenas de milhares de conexões Perfeito. entre si, pelo cérebro inteiro, à distância e conectados no corpo. E não existem só neurônios no cérebro, óbvio, existem grupos de neurônios também nos nossos intestinos, no nosso coração e no fígado. Tem esses novelos de neurônios que não se restringem ao nosso cérebro. E tudo isso conectado à distância. O total de conexões que isso pode fazer está na casa dos trilhões. São mais conexões dentro de um único corpo humano do que átomos no universo. A vida de... Isso quem fala é o Daniel Siegel, que é um psiquiatra americano que também me influencia muito. Eu acho que ele é americano. Em uma vida, a gente não consegue experimentar todas as conexões possíveis que o nosso organismo pode fazer. E todos os nossos estados mentais, os nossos comportamentos, pensamentos, emoções estão sediados em conexões que o nosso cérebro está fazendo. Perfeito. E essas conexões, elas são criadas pela nossa mente e pelo nosso cérebro. Por exemplo, se eu te falar agora, pensa num balãozinho. Você vai começar a produzir a imagem de um balão. Sua mente está fazendo o seu cérebro disparar, conectar neurônios de um formato específico. Exato. Se um neurocirurgião abrir o seu cérebro e dar um choquinho, você pode ter a mesma experiência. A relação entre a influência do cérebro sobre a mente e da mente sobre o cérebro é bilateral. E tem que ser. E tem que ser. Então, dito isso, desses trilhões de conexões, uma pessoa está totalmente deprimida aqui. Existe ali dentro dela o potencial, dentro das conexões, dela se sentir não como ela está se sentindo. Ela está se sentindo assim porque existem conexões nas quais o cérebro dela ficou restrito. Perfeito. Se essas conexões puderem ser reintegradas, o cérebro pode poder recuperar a complexidade dele, né? Porque em vez dela ficar fazendo sempre as mesmas conexões, ela puder fazer conexões diferentes e voltar a se conectar com o mundo e com as outras pessoas, em vez de só com as próprias memórias, Exato. Ela pode melhorar. Ela pode. Existem exercícios para isso, por exemplo, Mindsight, né? Que é quando você faz esse exercício de observação, sem julgamento da própria mente e tudo mais. Isso aqui que eu estou falando, nós não temos materiais, sentidos e qualquer outro. Competências. E competências para fazer enquanto sociedade. As pessoas estão, posso falar assim, alijadas, essa é a palavra? Pode ser. Dessa... A gente não tem porque não poderia ter, ou a gente não tem porque a gente não parou para fazer? Culturalmente, a gente não parou para fazer. Individualmente, a gente não parou para fazer. Entendi. E aí, quando chega no psiquiatra, chega com todo esse processo biográfico. Sim, perfeito. De desintegração e uma expectativa de que o remédio vai melhorar. Melhora, né? Mas... E aí você falou uma coisa, eu quero fazer o nosso último gancho, antes da gente encerrar esse episódio. Maravilhoso, por sinal. Também gostei. Que é o fato da gente construir essas ferramentas, materiais, competências, significados que seja, dentro de uma lógica de comunidade, de grupo, né? E eu acho que é mais uma das nossas provocações enquanto projeto, né? Que é conseguir atrair, chamar pessoas dentro dessa comunidade que a gente quer construir ao redor desse movimento e contar com a ajuda, acho que de todos vocês, para a gente poder fomentar essa discussão, não só aqui, não só nesse espaço, mas também nos comentários, nos nossos stories, trazendo sugestões de pessoas para a gente conversar, de temas, de provocações, de dúvidas, né? Eu acho que é legal a gente poder ouvir aquilo que está angustiando vocês também e construir, eu acho que esse movimento juntos, né? Eu adoraria fazer parte dessa comunidade. Eu acho que com certeza ia ser terapêutico para mim, no sentido de deixar fluir essa energia que está dentro de mim, que quer fluir para encontrar outras pessoas e construir uma ação. Acho que sim, acho que dentro de um ambiente que a gente pode chamar de seguro. Sim, para sermos inventivos, criativos, disruptivos. Isso, é isso aí.
É isso aí. E esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, Maria. Poste queijo. Pode queijo. Porque somos de Cara, Minas gente, Gerais. mineiro, vamos fazer um pode queijo? Bora! O café e o poste queijo. Maravilhoso. Cara, seria ótima ideia de novo. É isso aí. Vai, então, obrigada, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Obrigado e bem-vindos. E vamos juntos. Bora juntos. Obrigado.